Fonograma, uma viagem afroatlântica. Magunde arere ire ire Magunja Nkoro amade arere ire ire Ogun yao Magunde arere ire ire Ogunja Nkoro amade arere ire ire Ogun yao la ya Magunde arere ire ire Ogunja Koro amade arere ire ire Ogun yao Magunde arere ire ire Ogunja Koro amade arere ire ire Ogun yao ire ire Ogun yao ire ire Ogun yao ire ire Ogun Salve, meu irmão. Salve, Matheus. Salve. Nossa. Mais uma edição do Fonograma, uma viagem afro-atlântica. Hoje eu e meu parceiro Jorge Dubman aqui recebendo o nosso querido irmão Matheus, aleluia, filho. Que saudade, meu irmão, que saudade. Saudade grande, meu nobre. Salve, família. Salve, família. Poxa, saudade, né, velho? Saudade, meu irmão, saudade. A última vez que a gente se viu foi lá no Nublu, ano passado, em março, né? Vai completar um ano agora, né? Dia 11. Dia 11, nosso último show, assim, antes dessa loucura toda, né? Caramba, verdade, Jorge. Saudade de vocês, né? A gente não se vê presencialmente há esse tempo todo, né? E a gente nem imaginava, né, cara, que depois de shows tão maravilhosos, o mundo ia entrar nesse movimento perigoso. A gente pegou um pouco disso, né, Matheus? A gente pegamos. Sim. Pegamos Já estava meio tenso lá, aquela ida nossa lá para São Paulo. Já estava meio aeroporto, o público também, assim, já estava toda aquela movimentação. Uma vez saí à tarde para fazer uma entrega de uns discos e a rua já estava toda vazia, assim. Já estava meio... já nesse clima. Verdade. Sim. Mas o show foi lindo. Depois, né? Foi lindo, né? Foi. O show foi emocionante. Rapaz. Foi. Eu ia falar isso, Matheus. Eu lembro da gente se olhando no show e literalmente emocionados, né? De tocar, de estarmos juntos ali, de celebrar a coisa que a gente mais ama, né? Nesse mundo. Uma das coisas que a gente mais ama nesse mundo, que é música, que é fazer música.
E é uma honra muito grande para a gente ter você no IFAR e ter você na vida da gente, né? Um irmão. A gente não podia entrar nessa nova fase da nossa vida sem estar junto contigo, né? E sem trazer um pouco da sua experiência de vida. Essa é a nossa terceira edição já, né? Terceiro episódio, né, Jorge? Primeira edição, terceiro episódio dessa websérie que é o Fonograma, uma viagem afro-atlântica. E no episódio de hoje a gente vai conversar bastante aqui sobre a sua experiência como instrumentista, a sua caminhada, né, como músico, como pessoa, e o seu olhar sobre os Ticoãs, né, o seu olhar sobre essa referência que para você é matriz musical, mas também é matriz na sua vida. Esse programa é um pouco a nossa maneira de compartilhar com o público algumas das conversas que a gente tem no backstage contigo, no estúdio, né, sobre como é que foi ser uma criança e depois um adolescente, depois um homem, um adulto, e que viveu essa coisa da explosão, né, dos Ticoãs e ser filho do seu Mateus Aleluia, que é um grande mestre, de como isso influenciou sua vida. Então, a gente, quando tramou a viagem afro-atlântica, né, Jorge? Lá na origem, a gente pensou, pô, a gente precisa compartilhar aqueles olhares incríveis que Mateus tem do processo, e hoje a oportunidade é essa aqui, meu irmão. A gente está muito feliz de ter você aqui, de matar a saudade, né? Poxa, meu, feliz demais, meu irmão. O coração aqui aberto, assim. E dizer também, rapaz, que eu sempre, assim, antes de ser integrante da banda IFAR, eu sempre ia nos shows. Eu sempre estava nos shows, né? Assim, Vinícius sempre, Normando, assim, botar meu nome na lista lá e eu fazia lá, estava presente. Massa. Nos eventos, no Pelourinho mesmo, assim, eu fui alguns, eu fui vários, assim. E o clima era sempre muito bom. Estava ali na resistência, né? Estava na resistência. Irmão. Verdade. Saudade do Salve Família mesmo, você lembrou bem isso aí. Velho. Saudade desse grupo, né? Sim. Verdade. Eu nasci em 79, né? Eu nasci no Rio, né? Na época que meu pai morava no Rio ainda. Né? Eu lembro dessa época, enquanto criança, assim, eu tenho pouca memória, assim, de como era assim, o dia a dia da música dos Ticoãs, né? Porque meu pai fala hoje que, assim, pô, mas naquela época não tinha muitos shows assim, Mateus. Nós gravamos os discos, mas não tínhamos penetração assim no mercado, né? Para ter, não tinha uma agenda de shows, tinha um trabalho de pesquisa, assim, como hoje a gente acessa, né? Mas olhando para o Ticoãs, assim, eu como nasci no Rio, mas sou cachoeirano, assim, eu penso que é o próprio dia a dia de Cachoeira, né? O dia a dia musical. Eu costumo, assim, eu gosto muito de fazer feira, de andar com a comunidade, assim, é uma coisa que assim, eu estou sempre nutrindo, assim, claro, da forma que eu fui educado, né? Assim, e o cachoeirano tem uma forma de falar, inclusive, assim, que me chama muita atenção, depois que eu morei 20 anos em Salvador, né? Você responde, pô, diga aí, macho, Flávio. Não, mas sim. Aí, tipo, já tem um agudo natural, né? Já tem um agudo ali, né? Natural. Aí, poxa, quando a gente ouve, assim, as vozes de Ticoãs, aquele tipo de estética, né? Isso é muito presente na música, né? A forma natural do cachoeirano. E está no canto, né? Está na dança, está na forma de se expressar, está nesse swing cachoeirano, né? Esse jeito de ser. Né? Mas eu venho de uma família de músicos. Meu avô nasceu em 1905, tocava bombardino, era integrante da Minerva Cachoeirana, mas assim, tocou, não seguiu carreira assim profissional. O único da família, o primeiro assim, uma carreira profissional é meu pai, né? Que está aí segurando o cajado, né? Na resistência. Aí meu avô era presidente da Associação dos Operários, né?
trabalhava na Leste, era irmão da Irmandade dos Martírios, aqui de Cachoeira, onde está lá o jazigo da família, né? E meu pai vem desse movimento cultural cachoeirano, né? De música, da música, do toque dos atabaques na madrugada, do sino tocando, dos cantos sacros barrocos, né? Meu pai vem dessa mistura de música. E assim, acredito eu assim, que o som do Chico Anjos vem muito dessa naturalidade cachoeirana. O meu pai integrou o Chico Anjos em 63, né? Mas o Chico Anjos já tinha gravado no primeiro disco. Um disco com o Heraldo, Dadinho e Erivaldo Brito. Erivaldo Brito se desligou do grupo e meu pai se tornou o novo Ticoã. Meu pai conta que ainda nesse tempo, nessa época, ele brinca assim, pô, Matheus, qualquer um poderia integrar o grupo, né? Porque era uma coisa tão forte, um movimento tão forte, né? E que qualquer cachoeirano podia ser um cantor do Chico Anjos, né? Um novo integrante. E pensar que é uma questão também de identidade, né? Assim, Chico Anjos, assim, da maneira que eu vejo hoje, Chico Anjos reverberou em um tempo, reverbera hoje, cada vez mais, por essa tomada de consciência, né? De que nós somos como pessoas, como os agentes culturais, como povo, né? Uma identidade ali participativa, né? De grandes movimentos, né? Então, basicamente, assim, é isso que eu penso assim da música do Chico Anjos, né? Que é uma música nossa, né? É uma música da gente, para todos. Pô, que demais, cara. Eu Massa. tenho uma curiosidade, mas Jorge vai falar primeiro, por favor, meu irmão. Não, só ia dizer que a importância do Chico Anjos assim, na música brasileira vem da valorização espiritual mesmo da canção, sabe? Então, tem aquela coisa da música sagrada mesmo. É isso, Chico Anjos é aquela coisa que você escuta e bate na alma, né? Então, tem toda essa energia, toda essa coisa sagrada mesmo que vem ali da Umbanda, que já vem da mistura ali do canto gregoriano e tal, e que a gente hoje chama isso, né, do afrocanto, né? Então, tem toda essa coisa sagrada. Pô, demais, cara. Eu também penso isso, Jorge. Acho, inclusive, que os Cinco Anos são um divisor de águas assim na história da música brasileira, né? Nada é parecido com o que esses caras fizeram lá atrás e é curioso porque eu fui conhecer os Cinco Anos. Isso é um processo que me chama a atenção com vários sons. Eu nasci mais ou menos na mesma época, né, Matheus? Sou de 1980. Acho que nós três somos mais ou menos contemporâneos de data de nascimento. Jorge não falou a dele, já preservou aí segredo. Não, eu sou de 81. Olha a escadinha, 79, tá vendo aí? Problema. Tá vendo a escadinha, Jorge? 79, 80, 81. E 81, Então a gente foi adolescente mais ou menos na mesma época, né? E é interessante porque me parece que o acesso a essas pérolas da música brasileira, para alguns de nós, vem de casa, né? As famílias que já ouviam os Cinco Anos, que já ouviam Bolero, que já ouvia Noite Ilustrada, que já ouvia Clara Nunes. Eu tive um pouco isso dentro de casa. Esses discos circulavam. Os Cinco Anos, não. Eu fui conhecer os Cinco Anos nesse processo de digitalização da música, né? Que foi quando começou a surgir que é interessante, a pirataria, entre aspas, né? A coisa da pirataria, do disco, do MP3, um pouquinho antes do MP3 ali, né? Aqueles CDs piratas. Um amigo de Cachoeira
eu tinha uns 20 anos quase, tinha 20 anos, eu creio, me disse assim, cara, você precisa conhecer esse som aqui. E coincidiu que uma grande amiga também, na mesma época, meu amigo Binho, que mora em Cachoeira, Robson, e depois uma grande amiga, Urânia Santa Bárbara, me deu um disco inteiro em CD. E eu lembro que eu passei umas 3 semanas só ouvindo isso. E ficava, sabe, porque era muito... Primeiro, para mim, os Chico Lanza são muito futuristas, né? Muito das misturas que as pessoas estão tentando fazer hoje estão lá atrás no trabalho dos caras, né? Principalmente no disco de 73 ali, que acho que aí é o disco que dividiu mesmo, que trouxe a questão dos elementos religiosos que Jorge falou tão bem, né? Mas até eu queria aproveitar, Matheus, essa oportunidade para falar também um pouco de como é que foi seu processo com a música, como é que a música chegou em você, como é que você estudou, e como é que essa experiência te contaminou no sentido positivo. Sim, sim. Eu comecei a estudar música, né, eu tinha 11 anos. Né, e assim, eu aprendi a ler o pentagrama em casa, né? Meu tio Clarício, ele foi professor da minha durante 50 anos. Ele, depois que ele dava aula na escola, ele passava lá em casa e tomava minha lição, todos os dias. E quando não podia, mandava um músico mais experiente. Então, quando eu fui para a Filarmônica, eu já sabia ler, já lia a partitura. Então, com o trompete foi mais rápido, né? Então, 6 meses, eu lembro que em 91, em 2 de julho de 91, foi a data da minha estreia na Filarmônica. União São Felista, já lá em São Félix. E era, assim, uma turma de amigos, assim, muito bacana, muito, muito positiva. Tinha Vinícius, Fernando, Gessé, Alex, Alisson, figuras que são parceiros até hoje, né? Amizades aí de 30 anos, né? E era um momento assim... Eu costumo falar que, rapaz, a música sempre teve ali como proteção em minha vida, né? Como uma figura, uma deusa mesmo, protetora, né? Porque minha adolescência toda foi em banda de filarmônica. Eu lembro que ia para o colégio, saía do colégio à tarde e íamos para a filarmônica. Depois, volta às 17 horas, ia para casa, tomava uma sopa, tomava um café e íamos para a filarmônica ensaiar novamente. Então era um momento assim muito, muito rico, né? E que é uma coisa que hoje já começa a mudar, né? Mas acredito que por positivo também. Né? Hoje as crianças, os adolescentes têm outras ferramentas, né? Então, minha iniciação musical foi assim. Depois fui estudar com o professor de trompete no Colégio Adventista, Carlos Santana. E ele foi uma sorte, assim, que ele era um trompetista muito, muito experiente. Fundador da Orquestra Sinfônica de Campinas, tinha tocado com Roberto Carlos, na orquestra de Roberto Carlos, tinha tocado com Gal Costa. Aí tive uns 3 anos assim de iniciação assim com ele, assim, muito, muito, muito legal. Depois resolvi morar em Salvador, já no final da adolescência, início da vida adulta, assim. Resolvi morar em Salvador. Aí, uma coisa muito curiosa, que todo jovem tem referências assim para seguir, né? Eu lembro que aqui em Cachoeira, rapaz, quando eu liguei assim a televisão, que vi Joatan Nascimento tocando na Orquestra Sinfônica da Bahia, e eram poucos negros na época, né? E quando eu vi Joatan na televisão assim, rapaz, eu falei, pô, eu quero também tocar na Orquestra Sinfônica. Aí ali decidi assim, falou assim, não, vou estudar música. A família queria que eu estudasse outra coisa, tal. Eu falei, não, vai ser na música mesmo, tal. Aí, só que cheguei em Salvador, fiz a primeiro vestibular e perdi na segunda etapa. Porque depois soube que houve uma triagem, queriam mais alunos de cordas, né? Tinham muitos alunos de metais. Né? Aí, como a gente tinha que tocar para sobreviver,
Vinícius assim mais engajado nessa coisa das bandas de baile, né? Então virou uma dupla, eu e Vinícius aí, e seguimos trabalhando, né? Tocando nas bandas de axé, gravando, né? Procurando sempre estudar, sempre. São grandes amizades. Eu acredito que eu tive muita sorte na música mesmo. Tive muita sorte mesmo. Depois eu resolvi, depois de 10 anos, eu resolvi fazer uma graduação mesmo a sério, né? Aí fiz novamente o vestibular, passei e fui estudar com o professor Joatan, que era o meu sonho de adolescente, era estudar com o professor Joatan. Lembro que nos primeiros anos, rapaz, até a roupa que o Joatan vestia, eu usava o mesmo estilo. Eu falei, porra, hoje olhando assim um pouco para trás, eu falo assim, rapaz, a influência é tão grande, né? Assim, e a importância do papel do professor, né? É isso, pô, mudei minha forma de vestir, sabe? Minha forma de tocar, então, virou assim a minha. E foi Joatan também, rapaz, que assim, me abriu muito espaço no campo profissional, né? Em 2015, ele me indicou para integrar o Globo de Ouro. Foi um trabalho que ele que me indicou, ao professor Alfredo Moura. Depois me indicou fazer uma turnê aqui no Nordeste com Pedro Mariano. Né? Assim, poxa, e foi uma referência de adolescência, né? E que é minha referência até hoje. Que lindo, cara. Matheus, eu estava, antes até de você continuar, eu queria chamar a atenção para isso. O Vinícius, que você está reiterando o tempo todo, é Vinícius Freitas, que é para a gente também uma grande referência. A gente tem é uma das honras, né, que eu acredito que Jorge também pensa do mesmo jeito. Para gente é uma honra tocar com essa dupla, né, que é talvez um dos grandes nomes do saxofone na Bahia, no Brasil hoje, né. É um cara que é, para a gente também uma referência, né, e que é um irmão que a gente não vê há tanto tempo. Eu ia perguntar justamente isso para você, Matheus. Assim, as suas referências, né, na música. Você citou aí o Joatan, mas fora isso, assim, o que você escutava quando você iniciou ali sua carreira de músico, de trompetista? Você tem alguma referência de fora? Ou se o Joatan foi 100% a sua influência, da cabeça aos pés, né? Que você, sim. Até se vestia como ele. Então, teve alguma referência aí nesse meio aí? Eu digo assim, discografia, você tinha algum tipo de som que você escutava também, fora, fora a timbragem que você gostava ali, o jeito de Joatan tocar? Tinha algum disco que você escutava e falava, pô, esse cara aqui também é um bom trompetista, quero também me espelhar nele? Tinha um outro disco que você, uma outra referência que você escutava? Eu lembro que, assim, minha irmã um dia chegou para mim e falou assim, pô, Matheus, posso... Ela está bem mais jovem, né? Ela, pô, Matheus, posso ver o que tem no seu computador, assim, de música para copiar? Tá? Eu falei, pode, minha irmã. Ela aí foi procurar. Pô, Matheus, só tem disco de trompetista. Tipo assim, pô, meu irmão, te confesso assim, que eu via assim, cantores e tal. Eu via assim, muito pouco, viu? Hoje eu até escuto mais, assim, escuto bem. Pode crer. Escuto muito. Mas até uma certa idade, meus 30 e poucos, assim, eu só escutava trompetista, assim, instrumental e música de orquestra, né? Que a minha escuta sempre foi essa. Então, tem um trompetista assim que eu sempre está reverberando em mim, assim, que é o Tom Hell. Ele está vivo ainda. Ele, além de ser um trompetista assim, da pesada, assim, ele é um compositor, uma figura assim, com uma entrega assim, poucos assim, né? Tem um trompetista aqui baiano também,
Magileno também vem nessa influência de Joatan, né? Júlio Santana, trompetista, mas assim, eu acho que minha grande referência é o professor mesmo, Joatan. Massa. Joatan, além de ser um trompetista fantástico, ele é uma pessoa muito espirituosa. Né? E acho que toda pessoa espirituosa assim tem uma coisa, você encontra, ou você ama logo, ou você, né, tem uma presença assim de energia assim muito forte, né? E a história dele de vida, assim, o Joatan foi um professor, mas eu pude assim ter uma intimidade assim muito muito bonita com ele, sabe? Então assim, era minha referência de adolescente e eu pude comprovar, né? E graças a Deus ele perceber que ele é uma figura. E é assim, é bem assim curioso assim, que eu lembro quando fui escrever meu TCC do recital, o memorial, eu não fiz consultas, né? Eu escrevi todo o material só lembrando das coisas que o professor Joatan falava na sala, né? Eu sempre muito atento ali. Foi um período que eu fiquei assim, bebi muito ali, sabe? Bebi muito dessa troca com o professor. Eu lembro que eu tinha aula à tarde, o professor ia tocar o jazz depois na casa da mãe, que é um bar aqui no Rio Vermelho. E eu, toda segunda-feira, estava lá assistindo. Né? Assim, virei mesmo assim um aluno de carteirinha. Né? Falei assim, não. Mas, assim, muito atento. Eu sou um homem atento. E, assim, eu tinha uma gratidão e, assim, poxa, eu estou tendo a melhor educação que eu poderia ter, sabe? Então, assim, quando eu fui escrever meu TCC, eu basicamente escrevi lembrando das aulas que o professor dava em sala de aula, né? Porque tinha aula de modelo seminário de música, né, que passávamos 3 horas praticamente sem tocar, só no bate-papo, né? Com algumas apreciações. Então, poxa, eu vi o professor ali falando dos discos, dos trompetistas, das peças sinfônicas, das óperas. Assim, um momento assim de muito, muito enriquecimento, assim. Né? E que no meu recital de formatura, depois minha mãe levou uma maniçoba para Salvador, o professor esteve lá em casa, aí conversando com meu pai, pô, aí somos família mesmo. Ali é integração de família. Massa. Matheus, eu estava aqui lembrando do que você falou lá no início, quando a gente começou o bate-papo, você falando da época que você morava lá no Rio, que você era pequeno e que seu pai falava da dificuldade da época do Chico Ans em arranjar shows e até mesmo de ser conhecido, né? E aí que eu estava pensando aqui que o Chico Ans, aqui em Salvador, eu notava que pouca gente conhecia o Chico Ans, né? Eu, como pesquisador musical, eu tive a sorte de minha mãe frequentava muito terreiro aí em Cachoeira e ela sempre gosta de música, né, até hoje, e sempre levava umas coisas para casa e uma dessas coisas foi uma fita do Chico Ans que sempre tocava lá e eu era pequeno, escutava, mas não escutava com aquele olhar prestando atenção mesmo na música, mas sempre estava ali envolvido, né? E aí que eu estava aqui pensando que o Chico Ans não teve, nessa época, a mesma sorte que o Tom Zé, por exemplo, teve. Que o David Byrne, do Talking Heads, veio para o Brasil, fazer uma turnê, e no intervalo, um day off, ele saía para garimpar disco. Nessa de garimpar disco, ele descobriu o Estudando Samba,
que era um disco na época obscuro, porque Tom Zé estava naquele ostracismo, né, ninguém conhecia Tom Zé, e a partir disso David Barney lançou uma coletânea lá fora, e o disco começou a ser cultuado, e eu ligo isso muito ao disco do Tico Ães com o lance dos DJs aqui no Brasil, né? Então, assim, na minha geração não era comum conhecer o som do Tico Ães. Eu fui conhecer o som do Tico Ães, mesmo prestando atenção, a partir dos DJs, discotecando, e aí começou o bate-boca, porra, Tico Ães, o som afro-brasileiro, que eles renomearam de Afro-Brazuca, né? Um set só nessa temática de música de raiz africana e tal. E aí é isso, tipo, para mim veio dessa descoberta, dessa pesquisa dos DJs, que aí ficou amplo, né? Ficou ali uma coisa que todo mundo ficou sabendo e influenciou um monte de artista, né? Como o próprio Bexiga 70, de São Paulo, a banda, que o Fleury conta que a partir do disco, esse disco aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês. Eu não tenho o disco, mas posso mostrar a capa do livro aqui, né? Sim. Que influenciou e daí formou a banda. É isso. O que eu quis dizer é esse redescobrimento, né? Do grupo, né? Da nossa geração. Fantástico, Jorge, fantástico. Fantástico. É bem esse processo. E aproveitando o gancho de Jorge, eu queria que Matheus falasse um pouquinho também desses discos. Como é que os discos dos Tico Ães influenciaram sua vida, né? Quais são os discos que para você são mais... que você gosta mais, que bateram mais forte para você? Porque o seu ponto de vista é completamente diferente, né, de todo mundo, porque ao mesmo tempo que você estava se formando como instrumentista, como trompetista, mas você tem a referência em casa, né? Dentro de casa, literalmente, do seu pai ali. E aí, como é que foi seu processo de descoberta desses discos e quais são os que você quer destacar? Porque lembrando que o fonograma, esse nosso trabalho aqui, vai depois, ele reverbera numa sessão do Twitch em que a gente toca a sua playlist, né, dos Tico Ães, comentada. Então o público que nos assiste aqui no YouTube tem a oportunidade de conhecer a continuidade dessa conversa lá na Twitch. Então, Matheus, quais são esses discos que queria que você destacasse pra gente? O disco que eu mais gosto é o 73, né? O de 73, o primeiro do Afro. Pela história, né? De sair de Cachoeira e gravar no Rio. Meu pai, nessa época, já morava no Rio. Ele tinha passado em um concurso para professor. Ele passou no concurso na época de Edivaldo Brandão e foi estudar essa educação artística na época. Então, o Adelson Alves conseguiu uma audição, né, para poder gravar uma música em uma gravadora. E eles acabaram gravando esse disco todo no mesmo take, né, no mesmo dia. Isso valoriza, assim, chama a atenção assim, do trabalho do músico, né? Da gente que estuda, que se preocupa em fazer o melhor, assim. Então, meu pai conta que eles ensaiavam muito na época, né? Ensaiavam junto, tipo, uma média de 8 horas por dia. Então, aquele entrosamento, né? Aquela precisão de afinação, né? Aquele espírito que Chico Ães passa quando ouvimos esse disco, principalmente, assim, vem de muito trabalho assim, de pesquisa e um trabalho de ensaio, né? Um trabalho musical. O disco de 77 é um disco assim, muito lindo. Aqui, em 75, Heraldo morre, né? Fez a passagem e o Badu.
passa a integrar os Chicões, né? E com a entrada do Badu, o grupo variou de formação, mas saiu criando e gravando, né? O que levou os Chicões em 83 para Angola. Meu pai canta até uma música assim, que ele fala, ele escreveu agora que zagueava o vento quando vi Zambeia, né? Ele fala, era quarta-feira, né, 83 de dezembro, zagueava o tempo quando eu vi Zambier, né? Então ele escreve aí o momento que ele chega em Angola, né? Mas retornando assim uma provocação do Jorge, que o Jorge fala um pouco do mercado fonográfico da época, que na época não tinha Chico não tinha assim uma penetração no mercado fonográfico. Inclusive na minha adolescência em Cachoeira, assim se ouvia muito, muito pouco, né? Meu pai já mora em Angola desde 83, eu passei a ouvir muito assim de Chicoães com balaio, né? Irmão de balainho aqui. E tinha um Cadete, que era o carro, assim, Cadete, Opala, eram os carros da época, né? E tinha um Cadete e tinha um som no carro. E eles, todo domingo, colocavam Chicoães para tocar. Aí passavam lá em casa, Mateuzinho, aí ia tomar cerveja, ficava ouvindo, tomando refrigerante. Né? Em Cachoeira, né, era muito pouco ouvido, muito pouco assim conhecido. Pô, que interessante isso, cara. A sua relação de como o Tico-Ães, né, reapareceu na sua vida, né, como conteúdo, né, de uma maneira tão no cotidiano, né, com um amigo. E, pô, que massa, cara. Eu também sou apaixonado por esses dois discos. Acho que o disco de 73, essa é uma história linda, né, Jorge? De saber que, né, os caras. Me parece que tem disco. Essa década, eu já conversei isso com o Jorge. 72 e 73 são anos místicos, né, Jorge? Pô, Na vários história das lançamentos gravações clássicos. no mundo. Vários lançamentos clássicos e alguns lançamentos de artistas negros que têm histórias muito parecidas, né, Dubi? Essa é uma história que parece muito, por exemplo, com a história da gravação do Katia Fire. E, enfim, a gente perdeu recentemente Bunny Wailer, né? Um ícone dos Wailers, o terceiro pilar, né? E é um cara que... O último Wailers, E aí ele fala o tempo todo sobre essa experiência, né? E você trouxe isso agora, para mim, tem um significado especial, né? Pensar que para esses caras não era só trabalho, era uma missão de vida, né? E aí a gente vê como um fonograma pode mudar a história da humanidade, né? Quer dizer, todo esse esforço que foi feito ali, e toda essa energia. Imagina o que é ser artista negro no Brasil em 73, no ápice de um momento tão terrível quanto agora, né? 73 foi um momento em que a violência política do governo militar estava se transformando e culminaria no pior momento, que era o ano seguinte. E esses caras falando de cultura negra, de religiosidade afro-brasileira, né, partem para uma empreitada de gravar uma música e são tão geniais que acabam gravando um disco inteiro, e o resultado disso não reverberou em 73. O resultado disso foi reverberar quase 3 décadas depois, e hoje a gente está conversando aqui, né, foi reverberar no Cadete, foi reverberar na música do Bexiga, foi reverberar no CDzinho pirata que eu ganhei ali em 90 e pouco. Quer dizer, cara, é impressionante. Foi reverberar na casa de Jorge Doberman, né? Que a mãe dele levava os discos, né? Como parte de seu processo espiritual. Para a gente estar compartilhando com o público esse tipo de experiência é fantástico, né? E eu já fico assim muito grato, meu irmão, por você ter esse coração tão aberto para conversar sobre essas coisas com a gente. Ah, sim, irmão. Vocês são referências, né? A gente houve uma pergunta que fala, eu citar referências assim, eu costumo dizer que tem, assim, para mim, assim, as pessoas que estiveram próximas são minhas principais referências, assim, né? Então vocês são referências para mim, né?
Bom. Então, assim, essa gratidão, né, de conviver, né, de trocar, de ter a escuta para aprender, né? Eu acho que assim é o principal assim na vida do músico, né? Porque o músico escuta e medita, né, repete, copia, interpreta e se apropria da mensagem, né? A arte lida muito com isso. Falamos da coisa da matéria espiritual, né? Mas a relação humana, a relação a nossa principal, né? Nosso primeiro, né? Que é do humano para o cosmo, né? É muito importante para a matéria da música, muito importante mesmo. Então, para mim, não falei anteriormente, vocês são referências para mim, né? Integral e Fá, né? Assim, para mim também foi um marco assim para mim. Às vezes eu fico pensando, pô, Normando, que é tão integrado na banda, saiu e eu entrei. Normando tem uma saudade ainda, viu, meu nobre? Normando tem uma saudade, mas estamos aí, né? E nós temos muito respeito por Normando, com certeza, né? Muito carinho e respeito. São essas coisas da vida mesmo, né? É bom você tocar nesse assunto. A pandemia deu em nós a necessária injeção de sinceridade com a vida, né? A gente pôde ver muita coisa se desmoronar e outras coisas mais valiosas renascer. E no balanço da vida, eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? E você menciona, Normando para mim é um desses gênios da música na Bahia, né? Um desses caras que eu guardo um respeito muito grande. E que eu espero que a vida nos dê outras oportunidades de trilhar passos tão bonitos quanto a gente trilhou juntos ali. E aí vem essa outra página que foi trabalhar contigo, né? Que tem sido importante demais, assim, e que a gente também precisa acolher, abraçar e entender que é o que a vida reservou, né? Nem sempre as coisas são como a gente planeja. Isso é o mais incrível e às vezes é o mais angustiante, né? De viver. A gente quer trilhar uma coisa, quer trilhar um caminho. Quer dizer, olha, um ano depois de onde a gente está aqui agora, né? A gente está aqui falando online, sem poder se abraçar, sem poder se tocar, sem poder celebrar o fato de que a gente está junto presencialmente, mas a gente encontrou uma maneira, né, de dar a volta e de estar aqui de novo. E agora compartilhando com as pessoas, compartilhando com o público que conhece o trabalho da gente. E aí, por falar em trabalho da gente, Matheus, eu quero aproveitar o gancho e jogar para um outro momento que a gente está acompanhando a sua carreira, né? A gente está acompanhando, aliás, desde os ensaios do IFA, né, Jorge? A gente comentou numa live aqui, Matheus, antes de fazer a sua, que a gente ia falar isso quando você estivesse aqui. Que é o seguinte, a gente lembra de você indo para o ensaio, né, Jorge? E ele levava sempre o trompete do lado e um case de violão do outro. Lembra disso? E era muito louco. Matheus para cima e para baixo com esse violão, né? E era a composição do seu trabalho autoral nascendo, né? Você contou como... Aí eu queria que você falasse sobre isso. Até como é que foi a sua experiência de comprar esse violão? Acho que você estava... Foi na turnê do Refazendo que você comprou esse violão? Refavela, desculpa. Aí eu queria que você falasse essa história do violão, né? E já para a gente entrar no gancho do seu trabalho autoral. Sim, sim. Meu irmão, rapaz, a história desse violão eu, assim, no Globo de Ouro, né, eu criei uma proximidade com o Begil, né? E aí é quando eu começo, de fato, mesmo, expor, né? Me colocar nessas... Eu sempre fui dirigido, né? Mas no momento de ser lead, de incorporar, né? Esse lead no momento. Aí a Ana, a esposa do Ben, a Ana Lamelino, falou, Mateuzinho, você tem que cantar. Eu falei, eu cantar? Ela, tá, você tem que cantar. Eu falei, pô,
Aí imprimi uma letra de uma música do meu pai, assim, para não ficar nervoso, eu cantei, né? Aí, puxa, eu me senti à vontade fazendo, assim. Aí, em 2016, eles estavam de férias aqui na Bahia. Eu lembro que eu estava produzindo o disco Fogueira Doce do meu pai, né? Dessa gravação desse programa. E foi um programa em comemoração aos 30 anos do Axé. Eu lembro que eu encontrava, sempre nas gravações assim, um dia encontrei o Carlinhos Brau, ele, pô, por que o seu Matheus não está, né? Não está participando, né? O Chico Hans para mim, assim, tá nessa base, né, da música baiana, tá nessa base aí da rítmica, né, melódica, identidade do Carnaval da Bahia também. E lembro que nessa época a banda de Manhana, Ana Lamelino, que é a esposa do Bengil, tinha um show em Salvador. Aí Manhana aí, Matheus, tem que cantar, tem que cantar, tem que cantar. Aí no dia do show imprimiram a letra para me sentir à vontade. Eu comecei a cantar aí, né? Cantar, de uma certa forma, com uma exposição pública. Depois de 2016, início de 2016, eu estava produzindo o disco Fogueira Doce do meu pai, né? Cheguei em Salvador no dia 22, 23 de janeiro. E no dia 28 tem um show da manhã no Teatro Glória, aqui em Cachoeira. No Cine Teatro de Cachoeira. E também cantei mais 2 músicas, né? Aí a Manhã falou assim, mas você tem que gravar. Você tem que gravar, você tem que cantar, tem que gravar. Aí passou um ano, o Benjil me convidou para poder participar da turnê do Refavela. Aí primeiro fizemos uma turnê no Brasil, para depois uma turnê na Europa. Então eu já saí daqui do Brasil já com esse pensamento, rapaz, vou comprar um violão, né? Vou comprar um violão. Aí começa a turnê, eu comecei logo assim, a juntar o dinheiro da diária, né? Fizemos muitos shows e basicamente eu não gastava dinheiro assim, né? Assim, sempre tinha um jantar após o show e eu fui economizando a diária. E deixei para comprar o violão na Espanha, porque eu falei assim, rapaz, eu quero um violão espanhol. Porque todo mundo falava assim, com um violão, uma madeira boa e tal. Aí consegui comprar esse violão. Mesmo assim, ainda tive que rodar mais uns 3 países com violão nas costas, né? Trompete, violão e mala, né? Aí meu violão, como o seu Gil sempre tinha uma cadeira para levar o equipamento dele, os violões e tal. Aí o meu viajou ali perto do dele, né? Aí, retornando no Brasil, eu continuei os estudos. E logo eu teve trabalho com o IFA, e nesses ensaios, sempre com o violão ali, a punho, né? E assim, o som do IFA sempre me soou assim, muito, muito próximo assim, da rapaziada da juventude, né? É um som assim, muito próximo. Mas eu sempre ouvi uma voz ali. Eu falei assim, pô, vou levar o violão também, porque qualquer oportunidade, né? Estamos aí, né? Para poder. Né? Aí de lá para cá eu comecei a estudar, assim, canto, voz. E aí resolvi gravar um disco. E pensar em fazer um disco, né? E agora eu estou começando a finalizar, né, essa pré-produção para poder entrar na produção de fato. E essa semana passada, por exemplo, Manhana, porque Manhana, nessa minha história de cantar, ela é minha madrinha, minha irmã, minha amiga. Ela é uma figura assim, eu tenho um carinho muito grande assim por ela, sabe? É uma figura muito verdadeira comigo, muito de irmã mesmo, sabe? Aí gravei agora uma faixa no disco dela, uma música assim, um presente, uma música assim linda. Eu me senti muito à vontade em cantar, em gravar. Gravamos aqui em Cachoeira, aqui no estúdio de Flávio. E, assim, eu me sinto muito à vontade também, né? Então, o violão sempre me acompanha com o trompete, né?
assim, nos últimos meses, assim, inclusive nos ensaios para esse show de São Paulo, né? Eu já estava morando aqui em Cachoeira. Então, eu saía daqui de Cachoeira, pegava um ônibus para o trompete, violão e lá vai para o ensaio. Chegava atrasado, né? Mas era por conta dessas, né? Desses caminhos todos, né? Essa de Cachoeira. Vários assuntos, né? Pô, irmão, quando a gente pensa depois, a gente, história, sempre história feliz, meu irmão. Pô, demais. Demais, velho. Pô, Matheus, que lindo, cara. História feliz. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A gente já está chegando ao final esse processo do fonograma, ele tem um objetivo implícito, que é a gente está coletando o material para o que vai se tornar depois o nosso próximo trabalho. E aí, a sua provocação, que você falou hoje, eu lembro da gente já ter falado disso, uma vez a gente sentado ali na passagem de som na praça, no Largo Pedro Arcanjo, antes de um show. E aí, a sua provocação agora, né, do eu sempre escuto uma voz, um canto, acho que a gente aqui já está desenhando, né, Jorge, provocações para esse próximo nosso trabalho que a gente vai lançar, claro, no tempo dele, e aí com certeza vai caber sua voz e a sua impressão, para além do seu trompete, a sua impressão ali de outras digitais nele. Dizer para o público que nos assiste que é isso, a ideia é que essa conversa franca gere os assuntos do que vai parar no disco depois, e com certeza essa sua provocação da voz aí vai ser bem acolhida. E com certeza a gente vai ter espaço para que esse canto, quem sabe até para que esse violão apareça ali. Porque a ideia é fazer uma coisa completamente diferente. Pô, já me bateu aqui, já bateu no ouvido aqui, já sobrou. Várias ideias, né? Né, Dubi? Aqui a gente como o Jorge sempre diz, é caldo de cana. A gente faz igual caldo de cana. Que negócio de... né? A ideia surgiu, daqui a pouco a gente já manda uma mensagem no celular pro outro, daqui a pouco tá saindo uma música. Meu irmão. Com certeza. É rápido. Velho. E para encerrar, meu irmão, eu quero agradecer demais a você. Poxa, foi um papo delicioso, foi um papo de matar a saudade de um irmão que a gente não vê há tanto tempo. Né? A gente só se fala aí por mensagem de celular. E um irmão que vai lançar em breve um disco, né? Vai lançar o seu disco autoral e a gente vai ter, né, mais notícias dele aí muito em breve. Quero dizer que foi uma alegria muito grande, velho. Muito grande estar com você. Queria pedir para você fazer as considerações finais, se despedir da gente e do público que nos assiste e dizer obrigado, vai dizer que a gente está morrendo de saudade, que a gente espera tá junto em breve, tocando, fazendo música e levando alegria para as pessoas. Então eu queria que você pudesse encerrar essa nossa conversa de hoje. Sim. A saudade é grande, meu irmão. A saudade é grande, mas nos mantemos aqui firmes no propósito, né? Com esse objetivo mesmo de celebrar sempre, né? Com música. Celebrar com música. Né? E dizer, e agradecer, né? Agradecer sempre. Né? A gratidão aí por esse convite, meu irmão. Irmãos. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece. Eu gostaria até de fazer uma homenagem também a um outro professor que, com 1 hora, acaba sendo curto, né? Nossa, assim, passa rápido, assim. É Jaime Sodré, que era batera com o Jorge aí. Era uma figura, um professor em arte, em educação. E ontem, pensando na gravação de hoje, eu falei assim, poxa, eu tenho que citar o professor Jaime Sodré, né? Que é um homem do axé. Eu convivi com ele assim em sala de aula, assim, muito pouco tempo, né? Mas me passou uma mensagem assim muito importante assim para minha vida agora, né? Como seguir, né? Ele era um homem muito tranquilo, né? Me passava uma tranquilidade assim, me passou uma tranquilidade de ser, né? Firme ali, me cobrava assim, em sala de aula, assim, mas que também era uma figura muito leve, assim. Eu quero envelhecer assim, como meu pai, como Jaime Sodré, como Gil, né?
E agradecer pela paciência de vocês, né? Nos trabalhos com o IFA, na gravação de hoje, né? E vamos construindo, meus irmãos, vamos construindo mesmo, porque temos muito a fazer ainda. Axé e obrigado. Massa, Matheus, axé. A gente que agradece, meu irmão, por ter você conosco. Você é sempre essa pessoa tranquila, serena. E estamos juntos e vamos fazer música. A saudade é grande. Vamos estar aqui, todo mundo aqui se cuidando, porque não está fácil. Já sabemos aí, então é isso. Estamos juntos e vamos construir da maneira que do jeito que temos que se adaptar, né, nesse novo processo, né? Então, vamos trocar essas figurinhas aí e é isso, velho. Tamo junto. Axé. Axé, irmão. Axé, meus irmãos. Muito obrigado. Salve, família! Salve, família! Salve, família! Que lindo, velho. Muito obrigado. A vocês que nos assistem, essa foi mais uma edição do Fonograma, uma viagem afro-atlântica. Eu sou Fabrício Mota, esse é meu parceiro Jorge Dubman. Hoje recebemos nosso Matheus Aleluia Filho. O Fonograma tem a produção executiva de Bárbara Falcon, o designer Tiago Ribeiro, cuidando de toda a identidade visual, Cel Bacelar na equipe aí, fazendo a comunicação e as redes sociais, e o do Rodrigues, que também nasceu em 1980, cuidando da assessoria digital, e vocês que nos assistem, que são a peça-chave e fundamental desse trabalho. Siga o Fonograma nas redes sociais e acompanhe a gente também no Twitch, escute os podcasts e embarque conosco nessa viagem afro-atlântica. Solta a vinheta. Fonograma, uma viagem afro-atlântica.